uma história infantil com lições muito importantes. No vídeo de hoje estaremos embarcando nos contos de fada, entrando dentro da floresta e conhecendo a história por trás de um conto infantil envolvendo uma menininha, sua avó e um lobo terrível. Hoje estaremos conhecendo um pouco mais a história da garotinha conhecida por ter um capuz vermelho e as reais intenções de um lobo destruidor. Ah, se interessou, não é mesmo? Então fique aí, porque hoje estaremos conhecendo a real história da Chapeuzinho Vermelho. Não perca nenhum detalhe do que estaremos falando aqui no canal Jornada na História. Pessoal, hoje estaremos embarcando em mais um conto de fadas, conhecendo um pouco mais da história da Chapeuzinho Vermelho e tudo mais. Há muita coisa a ser dita. E se eu falar pra você que talvez a história não seja da forma que você conheça, ou que na verdade não existe apenas um lobo, mas sim 2 lobos? Já ficou interessado, né? Então, antes de começarmos a falar sobre a Chapeuzinho Vermelho, já gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo. E para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você acha conteúdo de qualidade, que ajuda você a compreender melhor a história, ainda faz você fazer uma viagem incrível pelo passado, conhecendo mitos, pessoas ilustres e tudo mais que você só acha aqui no Jornada na História. Maravilha? Galera, eu sei que eu tô em dívida, tenho que realizar a continuação do vídeo da história dos Hebreus, ok? Se você ainda não assistiu a primeira parte, eu vou deixar aqui no card, fica tranquilo que na semana que vem, dando tudo certo, já vai sair a segunda parte, a parte final do vídeo da história dos Hebreus. Maravilha? E bom, pessoal, vamos estar falando a respeito da história da Chapeuzinho Vermelho. Eu sei que possivelmente toda criança no planeta Terra, ou a maioria no caso, principalmente a parte ocidental, deve conhecer a história da Chapeuzinho Vermelho. A famosa história de uma menininha, se me permite dizer rapidamente, a história de uma menininha com o seu Chapeuzinho Vermelho, que é direcionada por sua mãe a ir à casa de sua vovozinha, e ali ela tem um encontro com um lobo feroz, um lobo terrível e na verdade um lobo que fala, enfim, conto de fadas, que meio que devora sua vovó e até mesmo devora a garotinha e é resgatada por um caçador e assim tendo um final feliz. Mas bom, normalmente essa é a história que nós conhecemos. Mas sabemos que muitos contos de fadas foram adaptados até mesmo para que as crianças pudessem receber. E bom, essa é a parte que, caso você seja pai, caso você seja mãe ou até um adolescente, se tiver criança assistindo, eu recomendo que retire ou pule o vídeo e assista esse vídeo depois, que daqui pra frente o negócio fica um pouco pesadinho, Se você ainda não tem idade para assistir, ok, assiste outros vídeos. Eu fiz um vídeo aí sobre a Cinderela, tem um vídeo aí sobre Thanos e tudo mais, vai lá assistir, ok? Mas caso você ficou até aqui, existem muitos fatores envolvendo a história da Chapeuzinho Vermelho. Bom, para você que não sabe, a história da Chapeuzinho Vermelho é uma história muito conhecida e ao que parece ela se remonta até mesmo no século X depois de Cristo, ou se for de melhor compreensão, desde a Idade Média, ou seja, uma história muito antiga e fora muito conhecida no meio camponês, principalmente ali na Alemanha, na França, na Inglaterra, no meio rural, no caso. E bom, mediante a isso, afinal de contas, de onde se origina essa história? A versão impressa mais conhecida do famoso escritor Charles Perrault, exatamente o mesmo Charles Perrault, que conta para nós a história da Cinderela. E bom, é claro que a história original que vai ser produzida por ele se encontra ali nos Contos da Mamãe Ganso, que é um conjunto de contos que estão envolvidas no livro. Só que a versão criada por Charles Perrault é uma versão extremamente pesada, até porque na história original a garotinha do capuz vermelho, ou do capuchinho vermelho no caso, capuchinho no caso vermelho, é uma menina, já uma adolescente no caso, que é direcionada à casa de sua avó para levar os doces e tudo mais. E quando ela chega lá, ela encontra o lobo, sendo que o lobo já tinha chegado à casa da vovó.
E o lobo ele não devora, como nós vemos em desenhos animados, onde ele engole a vovó e a vovó fica na barriga do lobo. Pelo contrário, ele mata a avó, é literal, ele corta em pedaços, ele engole a vovó, ele pega o sangue, coloca como vinho numa garrafa, a menina chega, ele convida a garota disfarçada de vovó para comer, a garota então come e depois ele revela, rindo, que a garota tinha acabado de comer a carne de sua própria avó. E depois disso, devora a garota. Não, e esse é o fim, não tem caçador, não tem nada. A garota literalmente morre na mão do lobo. É literal. Mas há de se entender que quando Charles Perrault ele cria essa história lá por volta do século XVII, havia todo um teor e essa história não era contada abertamente ao público. Pelo contrário, essas histórias, no caso dessa da Chapeuzinho Vermelho, era endereçado às festas pessoais do rei, ou seja, onde rolava de tudo, se é que você me entende. E essas histórias tinham a noção, principalmente a história de Chapeuzinho Vermelho, de mostrar uma questão moral. Até porque é literalmente, gente, é por isso que eu falei que caso tenha criança eu recomendo que direcione ela para outro vídeo, mas caso você seja adulto, adolescente, com uma certa idade, há tranquilidade de se entender. Nessa questão, o lobo literalmente representaria os predadores sexuais, é literal, ok? Por favor, YouTube, não desmonetize esse vídeo, ok? E bom, havia toda uma moral, se é que você me entende, envolvendo essas questões, ok? Mediante a isso, quando o lobo ele devora a vovó, representava o antigo e a menina entrando na maturidade, os cuidados que deveria se ter, havia toda uma questão educacional voltada para esse lado. Tanto que o manto vermelho que a menina usava simbolizava a primeira menstruação. É literal isso, ok? E ela entrando na vida adulta. Eu não vou entrar em muitos detalhes, até porque, como é uma curiosidade histórica e tudo mais, eu fico meio temeroso do YouTube de monetizar esse vídeo. Mas é essa mais ou menos a questão, se é que vocês me entenderam. Esse cuidado e não confiar em qualquer papo de lobo gentil, ok? Pois muitos lobos maus se disfarçam de forma gentil e tranquila, querendo atrair meninas novas, até mesmo moças, para a vida adulta de forma totalmente errada, se é que vocês me entenderam, ok? Essa era a versão trabalhada por Charles Perrault. Entretanto, no século XIX, os irmãos Grimm, os famosos irmãos Grimm, que adaptaram também muitos contos para o entretenimento infantil, trouxeram a história que nós conhecemos. Mas aí que tá. Sabia que na história original não há apenas um lobo, mas sim dois? Me permita contar a história. A primeira parte da história que você conhece, Chapeuzinho Vermelho, ela tem uma mãe, e a garota era muito conhecida principalmente por causa do relacionamento que ela tinha com sua avó, ela era muito amada por sua avó. E bom, a mãe tinha dado à garota bolo e vinho, e disse para a menina levar os itens para a avó que estava em casa, que estava muito doente. Sendo que havia dois caminhos, o caminho mais curto, para a casa de sua avó, e o caminho dentro da floresta. E bom, nisso daí, a menina estava se direcionando para o caminho, e do nada apareceu um lobo. E esse lobo a saudou de forma gentil, falando para ela bom dia, Chapeuzinho e tudo mais, ela respondeu. E ele foi caminhando com ela, conversando e a pedindo para que se atraísse para o bosque, porque ele viu que a garota valeria a pena devorar, ele estava faminto. E bom, quando eles estavam conversando, ele apontando para ela as belezas do bosque e tal, a garota foi se distraindo, se distanciando cada vez mais do caminho original, colhendo flores para sua avó. Ela conta onde sua avó morava e tudo mais, e o lobo então se direciona para lá. Quando a garota caiu em si, que ela estava distante do caminho da casa de sua avó, ela retorna correndo para a casa da sua avó, só que quando chega lá, ela acha estranho, porque aí eu faço um corte aqui e vou na parte do lobo. Quando o Chapeuzinho ainda estava no caminho longe, no bosque, o lobo chegou, bateu na porta e a velha vovó perguntou, quem é? Ele disse, Chapeuzinho Vermelho. Ela então, levante o trinco, porque eu estou muito doente e não consigo levantar. Então, dessa forma, o lobo entrou e devorou a velhinha numa só bocada. É claro que em algumas versões colocam a velhinha sendo colocada no armário para ser devorada depois, até porque o lobo queria devorar primeiro o Chapeuzinho. E bom, ele então coloca a roupa da vovó,
pega a touca de dormir e aponta até os olhos. E quando o Chapeuzinho chega na casa da vovó, ela se sente até estranho, porque a porta estava estranha, estava aberta, e ela sente um sentimento terrível dentro de si. E bom, ela chega, olha a vovó e pergunta: vovó, tá tudo bem? Ela falou: estou sim, pode entrar. Ele então pergunta para ela: vó, que orelhas grandes você tem? Ela: para te ouvir melhor. Vovó, que olhos grandes você tem? Era para te ver melhor, minha netinha. Vovó, que boca grande você tem? Aí ele se levantou e voou em cima de Chapeuzinho dizendo: é para te devorar melhor. Ele então engole Chapeuzinho, ele fica com as duas dentro da barriga e, satisfeito, ele adormece. E por uma ocasião do destino, estava passando um caçador que ouviu um ronco muito grande. Ele já até estranhou, falando: caramba, que velhinha é essa que ronca dessa forma? Ele então se direciona à casa da vovó. Chegando lá, ele viu o lobo. Ele se ira, até porque ele já estava caçando aquele lobo. Ele então pega a espingarda, só que quando ele estava para atirar, ele viu que a barriga do lobo estava muito cheia. Ele estranha, então ele pega uma tesoura e rasga a barriga do lobo. E nesses dois primeiros cortes, sai Chapeuzinho apavorada e a vovó quase sem conseguir respirar. Então, Chapeuzinho pega duas pedras pesadas e coloca sobre o lobo. Quando o lobo acorda, ele vê a sua situação, ele tenta escapar, mas não consegue e acaba morrendo. Só que a história não acaba aí. Aí que é o ponto. Lembra que eu falei que eram dois lobos? Então, havia um segundo lobo. Porque ao que parece, Chapeuzinho teve que retornar para a casa de sua avó numa segunda vez. E quando ela estava indo para a casa de sua avó, apareceu um outro lobo que também tentou levá-la para um caminho à parte. Só que como ela tinha aprendido a lição, ela continuou indo pela via pública. E ao chegar na casa de sua avó, conta a situação falando: vovó, se eu não tivesse ido pela via pública, bem capaz dele ter me devorado. Vovó então falou: olha, entra e vamos trancar a porta. Sendo que o lobo a seguiu à casa de sua avó. E nisso, ele ficou batendo na porta, dizendo que era Chapeuzinho e tudo mais, tentando se utilizar da artimanha que o seu colega tinha utilizado da forma anterior, sendo que as duas não falaram nada. O lobo então pula para cima do telhado e fica ali aguardando o Chapeuzinho sair. Só que a vovó tinha entendido a situação. Ela vira para o Chapeuzinho e diz: olha, pega aquela tina com água que eu tinha feito salsichas e tudo mais, aqueça no fogo. Então, literalmente, aquela água, o vapor, o cheiro subiu pela chaminé e o lobo, se atraindo, foi metendo o seu focinho, acaba escorregando e caindo em cima da tina, morrendo afogado. Ou seja, há lições importantes a serem passadas na história de Chapeuzinho Vermelho. A primeira lição foi aquela que eu passei a vocês. Claro que também há muitos fatores envolvendo o Chapeuzinho Vermelho, principalmente até lições na visões religiosas, lições judaico-cristãs, o caminho que você toma, os perigos que se apresentam para você e o cuidado que você tem que ter em relação a isso, as questões religiosas envolvendo a história de Chapeuzinho Vermelho. Mas há um ponto também importante a ser dito a respeito, que há outras versões, como por exemplo, a garota do Chapeuzinho Dourado, onde o lobo não consegue devorar Chapeuzinho, que parece que o chapéu dela, por ser dourado, estava enfeitiçado, e o lobo, ao tentar abocanhá-la tem a sua boca em chamas por causa do chapeuzinho que ela carrega. E também nós temos a adaptação de Chapeuzinho Vermelho para outras mídias. As mais famosas, até mesmo na televisão e no cinema, como por exemplo, Deu a Louca na Chapeuzinho, onde nós temos uma história de comédia voltada para o público infantil, que assisti muito na minha infância. Eu também acredito que você deva ter assistido, onde nós tivemos uma sequência, parte 1 e parte 2. Também tivemos a Garota da Capa Vermelha, onde nos traz uma visão um pouco mais macabra da situação, aonde a menina ela deve decidir se ela vai para um casamento que sua mãe tinha arranjado ou fugir com o rapaz que amava, suspeitando que ele seria um lobisomem. Nós temos também adaptações na série Once Upon a Time, onde a menina e sua avó viviam dentro de um vilarejo que estava tendo ataques de lobisomem e tudo mais. Enfim, diversas adaptações do conto de Chapeuzinho Vermelho. É claro que há muitas lições a serem tiradas dessa história, principalmente envolvendo escolhas que você faz durante a vida. E bom, qual escolha você tem feito? Tem te levado por um caminho mais seguro
ou talvez um bosque sombrio com predadora solta? Pensa sobre isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Foi um vídeo bem interessante, detalhado, ok? Só tomando aqueles cuidados, tá, galera? Que eu repassei a vocês, tá? É um vídeo meio pesado, mas, enfim, fica de cada um. Bom, galera, outra coisa, não esquece de deixar o like, que é muito importante pro canal, ok? Pra você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada da História, que você vai achar conteúdo de qualidade. Vídeo toda quarta e toda sexta. Maravilha? Outra coisa, pessoal, nos segue nas nossas redes sociais, lá você vai encontrar conteúdo de qualidade também. Tem postagens únicas lá. Vai lá, comenta na última postagem que foi feita lá no Instagram. Maravilha, na última foto que eu postei. Show de bola? Outra coisa, pessoal, ó, tem vídeo no IGTV e lá você também consegue conversar comigo. Tá com dúvida, quer bater um papo, quer conhecer mais a fundo a história? Show? Só ir lá e me procurar. Maravilha? Bom, meu povo, eu vou ficando por aqui. Você tem um excelente final de semana. Quarta-feira, se tudo der certo, se Deus quiser, sai o vídeo da história dos Hebreus, a segunda parte. Show? Bom, meu povo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!